do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, em João capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende. Nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, vamos pensar um pouco. Ou melhor, vamos mais além. Vamos refletir um pouco. Esta frase, cunhada por Jesus, dizendo que as obras que ele fazia em nome do Pai testificavam sobre ele. Isto porque os judeus eram muito incrédulos e não acreditavam que ele seria o Messias, mesmo com todas aquelas obras que eles estavam fazendo. E não só a quantidade de obras, mas também o tipo de obras. Por isso que ele disse que ele fazia em nome do Pai e elas
respondiam por tudo aquilo que ele fazia. Já dizia tudo aquilo que ele era. Ele não precisava ser chamado pelos doutores da lei como rabino. Ele não se interessava sobre isso. Ele não queria saber se ele tinha nascido lá em Nazaré, que era uma região não bem-vinda pelos judeus. Ele não queria saber disso. Então, os títulos foram então aqui colocados como que simplesmente coisas do mundo. Por isso que Emmanuel coloca aqui que é comum a preocupação do homem em relação às tradições familiares, que muitas vezes ainda vemos na nossa sociedade, né? As pessoas perguntarem de que família que é, coisa parecida, para saber se é uma família importante ou não. E daí vem também os títulos que advêm, títulos de formatura, que poderia chamar de doutor ou coisa parecida. E Emmanuel é muito direto e ele coloca que, entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. A vida verdadeira que ele fala não é somente a vida espiritual, não. Verdadeiramente, na vida aqui em que vivemos, encarnados, que também é verdadeira, quando você vai falar em conhecer uma pessoa, a questão de títulos, se ele ocupa uma posição de destaque na sociedade, isso não tem nada a ver. Isso não lhe traz probidade, que é a principal coisa que o homem deve ter, né? A honradez, né? Ser uma pessoa proba. Isso, títulos não traz isso, não é? E ele continua dizendo que cada espírito traz consigo a sua própria história, não é? Então, os valores positivos e negativos, cada um traz consigo, né? Aquilo que fez de bom ou de ruim. Então, essas questões relativo àquilo que nós temos que exaltar, o que Jesus nos deixou, não é? Essa questão de sermos honestos, de sermos desprovidos dessa questão de título, porque o título nos deixa muito presos, como que nos colocando acima das outras pessoas, que talvez não possua esses títulos. Então nos coloca numa posição privilegiada perante eles, mas uma posição desconcertante até, poderia-se dizer, porque isso não tem valor nenhum, não é? E ele fala também, não é? Se o Salvador tivesse instituído regras para a humanidade, né? Sem partilhar as dificuldades, os impedimentos. Porque, e ele finaliza, né, de uma forma assim, bastante interessante, bastante... porque Jesus, né, na sua simplicidade, ele foi o maior dos homens, em sendo o mais humilde. Ele mostrou isto, não é? Quando ele não se irritou com os doutores, não é? E os pecadores, mas ficou junto aos doentes, os aflitos, não é? Enfim, essa situação de evidência que muitas vezes a gente ainda procura no mundo que vivemos, para que nós possamos ter regalias, não é? Sejamos chamados numa reunião para sentar na cabeceira da mesa, nos lugares de destaques, né? Jesus colocou muito bem isso, não é? Que se você quiser ser o primeiro, não é? Que seja aquele que sirva os seus demais, não é?
É realmente uma lição para que nós possamos refletir muito. Refletir como estamos fazendo com que a nossa vida seja gerida. Como nós estamos lidando com essas questões de títulos. Se almejamos ainda títulos, se queremos passar por pessoas importantes, como se fôssemos mais importantes do que os demais, nós temos que refletir. E está aí uma oportunidade que eu convido você para refletirmos juntos em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço e que Jesus continue iluminando com o seu Evangelho os nossos corações. Que assim seja.